eu tenho que aprender com você, tá? Que você tá com a mídia, você tá ainda muito à frente. Acho que você é um dos atletas que nitidamente dá para ver que você tá um passo à frente em questão de gerenciamento da sua carreira, marketing. Isso foi desde assim do começo, Tainan, que você... Foi desde o começo. Quando eu entrei para a AOJ, assim, eu vi que tinha um grande diferencial nesse lado, né? E o time que a gente tem hoje no parte do marketing, que muito faz pelo Mason, né? Que é o cara que faz os vídeos e tudo. Eu sempre vejo que está um passo na frente. Sim. Então, a gente vai aprendendo muito. E a gente também tem muito suporte desse lado. Então, não é somente o treino. Eles ajudam e tentam, assim, meio que um gerenciamento de carreira mesmo, né? E desde quando eu cheguei na academia, o Guilherme fez esse planejamento comigo e sempre foi muito importante esse lado da mídia. E a gente trabalhou desde o começo para desenvolver, até quando eu já era juvenil, já ia trabalhando esse lado. Aí depois, quando fui conquistando os campeonatos da faixa colorida, foi melhorando. E, claro, sempre tentando trabalhar assim os dois, né? Tentar manter o nosso treino e, ao mesmo tempo, aprender o ritmo de aula, aprender a ser um bom professor, trabalhar ao lado da mídia e tentar ser o mais completo possível. Pô, bem legal. Isso. E também mostra, né? Lógico, potencializa porque você é um super campeão no tatame, mas o quanto você acha que o seu investimento na mídia te traz de retorno? Hoje em dia, com a rede social, claro que tem a parte do seu trabalho, né? Que você tem que demonstrar seu trabalho dentro do tatame, mas acaba, às vezes, até não valendo muito se você não consegue transmitir isso para as pessoas que estão assistindo, né? Às vezes as pessoas não têm a oportunidade de estar lá presencialmente, mas eles conseguem, estão sempre acompanhando. E hoje em dia, ainda mais ainda, eu vejo que eu tenho muitas pessoas que gostam do meu trabalho aqui no Brasil e às vezes acabam não conseguindo acompanhar ao vivo ou na hora lá do evento. Então é importante esse trabalho do lado da mídia em estar sempre entregando um bom produto, um produto de qualidade, um produto profissional e mostrando um pouco mais da minha personalidade. Acho que isso também é uma das coisas que eu vejo e até recomendo para as pessoas que estão tentando trabalhar com isso, que mostrar sua personalidade é muito importante, né? Tentar fazer um trabalho diferenciado, um trabalho profissional, um trabalho assim bem limpo dentro do jiu-jitsu e as coisas vão acontecendo, né? As oportunidades vão aparecendo. E como você falou, é o que no começo você tem que investir, mas é parte da sua carreira, né? Parte do que você tem que fazer. E acho que o trabalho dentro do tatame, hoje em dia, não é um trabalho completo, sendo só pensado em competições, só pensado em voltar para o treinamento. Tem que ser dentro do tatame, fora do tatame, como professor, como atleta, na parte da mídia, né? Da rede social. Então, eu tento fazer esse trabalho o melhor possível, tentando sempre evoluir em todas as áreas, tentando ocupar o meu dia o máximo possível, sendo ele com aulas, sendo ele com treinamento, sendo ele até um pouco... Eu tenho abrangido agora bastante a parte de administração de academia, trabalhando um pouco por fora, tentando entender um pouco como isso funciona, para que no futuro, como a gente fala, né, o nosso... como nos Estados Unidos a gente fala que é o nosso college, né, o nosso vestibular ali que a gente está fazendo, a gente está estudando aquilo ali, a nossa faculdade, para que a gente receba esse certificado aí e consiga continuar trabalhando com a próxima geração, que é algo que eu acredito que vai ser o meu próximo passo da minha carreira. Pô. Bacana demais. E o jiu-jitsu, Tainan, como entrou na sua vida? Eu comecei o jiu-jitsu, na verdade, pela influência do meu pai, que começou mais cedo que eu. Quando eu comecei, na verdade, ele já era faixa azul. E comecei assim, aos poucos, ele me levando na academia. Na minha cidade até não tinha muita criança, até competição assim de criança, não tinha muita criança no treino. Então eu ia simplesmente acompanhar os adultos, acompanhar ele, assistir um pouco do treino. O professor sempre foi bem gentil assim de brincar um pouco comigo e tal, ensinar umas técnicas. E eu acho que eu comecei a levar... Isso quando eu tinha 5 anos, né? Eu comecei a levar o jiu-jitsu a sério mesmo, acho que quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9... que eu já comecei a ver os lados das competições. Na minha cidade também comecei a treinar com o judô, que foi uma coisa que me ajudou muito, assim, porque tinha mais criança treinando no judô, então eu conseguia ter mais um treino até mais parcial com alguém do meu tamanho no judô. E aos poucos eu fui começando assim a me apaixonar mais pelo jiu-jitsu mesmo, né?
Mas sempre no começo assim, foi por influência do meu pai. Ele sempre foi um cara que gostou muito do esporte. Eu fiz assim até um pouco de tudo, né? Já fiz jiu-jitsu, já fiz até um pouco de boxe, muay thai. Caramba. Mas aos poucos assim eu fui vendo que o jiu-jitsu mesmo é o que tinha minha atenção, né? E daí eu fui botando mais dedicação nisso. Sempre tive um apoio familiar assim muito forte vindo da minha mãe, dos meus pais. E as coisas foram acontecendo. Aos poucos eu fui planejando a minha ida para os Estados Unidos. A gente foi visitar pela primeira vez e a gente viu como o esporte lá era grande, né? A gente estava aqui no Brasil e na época eu estudava, eu treinava jiu-jitsu algumas vezes por dia, assim, mas nada demais, assim, não era nenhum assim, um atleta. E quando eu fui para os Estados Unidos eu já vi que a criançada lá estudava online para ficar na academia o dia todo, treinava o dia todo, vivia uma vida de atleta, fazia preparação, fazia dieta, já tinha nutricionista, já tinha essa parte da rede social, então assim eu vi que tinha alguma coisa assim meio que faltando para mim, sabe? E eu tinha a vontade de viver isso. Então eu sempre corria atrás das minhas coisas, eu me virava para ir pro treino, eu já era meio que independente, né? Eu não precisava assim tanto, até apesar de eu ser novo, eu já era independente, já era mais maduro, já fazia as coisas sozinho, então eu tinha como esse virou meu sonho, né, de querer viver essa vida de atleta, querer estar no meio do pessoal que eu admirava e querer assim crescer, né? Comecei a almejar grande coisa na minha vida, assim, ser campeão mundial, em treinar com os melhores do esporte, e aos poucos isso foi acontecendo, né? Caramba, bacana demais. Mas, Tainan, rapidinho. Qual era o seu percentual ali de vitórias, derrotas quando você era criança? Porque a gente pensa assim, caramba, ele já nasceu da barriga da mãe dele lutando, ganhando, fazendo tudo, né? Não, então, na verdade, eu sou de Florianópolis e no começo, assim, na verdade, ganhava e perdia, assim, sabe? Fala a verdade, às vezes, sempre fui bem dedicado, assim, no nível da minha cidade, assim, onde eu conseguia até mais ganhar do que perder. Mas eu acredito que os meus professores sempre botavam nos desafios assim para começar a perder e aprender um pouco a lidar com aquilo, né? Então, eu sempre treinei mais jiu-jitsu, mas eu gostava muito de fazer guarda, assim. E eu me lembro que tinha um campeonato, algumas vezes assim eu perdi campeonato que eu puxava para guarda e meu professor queria que eu jogasse mais por cima. Aí ele ia lá e me inscrevia no campeonato de judô. Aí, tipo, eu ganhava o campeonato de jiu-jitsu, só que dentro do campeonato de judô não podia puxar pra guarda e ia lá e perdia. Aí, aos poucos, eles sempre achavam uma forma, assim, de tentar meio que me educar, né? Pra eu começar a escutar mais o professor, começar a seguir mais o que eles tinham planejado pra mim. Então, eu sempre tive uma carreira, assim, no começo, assim, de vitórias e derrotas. Era bem balanceado, assim. Mas pelo fato do meu professor sempre botar nessas posições, assim, onde eu estava fora da minha zona de conforto e acabava tendo que aprender a lidar com a derrota, aprender a seguir o planejamento ali de luta que eles traçavam para mim. Então, acho que isso foi mais a parte dos meus professores, assim, me guiando, assim, sabe? Meio que me educando, né? Às vezes é muito bom ganhar, mas a gente aprende muito mais com a derrota, né? E acho que no começo, assim, foi muito importante para mim.